Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando a proposição de leitura desde o início do ano, nós já estamos em Salmos, lendo do capítulo 99 até o capítulo 100. E no Novo Testamento chegamos a 1 Coríntios, capítulo de número 13. O caminho do amor está diante de nós. Vamos lembrar que Paulo entrou no capítulo 12 falando sobre dons espirituais. Capítulo 14, vamos falar mais sobre isso. E o capítulo 13 está entre eles, lembrando ainda mais que a divisão em capítulos e versículos é posterior, muito posterior à escrita original que Paulo fez. Então, ele escreveu tudo junto. E aí ele vai trazer aqui um contraponto em relação a todos os dons. Versículo 1 ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está tratando de alguns dons, está falando do dom de línguas, o dom de profecia, está falando sobre o dom da palavra de ciência, está falando sobre o dom da fé, está falando sobre o dom de misericórdia, o dom de contribuição. São dons espirituais, mas tê-los todos e não tiver amor, ele diz no versículo 2, nada seria, no versículo 3 diz, nada disso me aproveitará. Veja que Paulo ele vai dizer para nós que não adianta, inclusive, eu vender tudo e dar aos pobres e não ter amor. Como alguém que vende tudo pode e dá aos pobres pode não ter amor? Pode estar fazendo aquilo por simples vanglória. Como alguém pode entregar o corpo e ser queimado sem ter amor? É o que Paulo diz, isso pode acontecer. Por isso, nós temos que entender o que o amor é e o que o amor não é. Ele vai dizer sobre o que o amor é. Versículo 4, o amor é paciente, o amor é benigno. Lá no versículo 6, ele diz que o amor regozija-se com a verdade. E no versículo 7, ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, mas ele também vai dizer aquilo que o amor não faz ou não é. O amor, versículo 4, não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Versículo 5, não se conduz com inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal. Versículo 6, não se alegra com injustiça. E o versículo 8, claro, ele termina dizendo, o amor jamais acaba. Veja que Paulo, ele deixa muito claro aquilo que o amor era, aquilo que o amor não é, para que não fique dúvida sobre se realmente amamos, porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não procura os seus próprios interesses. Será que você realmente ama? Será que nós realmente amamos? Essa é a grande pergunta que precisamos nos fazer. Não adiantam os dons espirituais de milagres, maravilhas, misericórdia, não adianta nada disso se não houver amor. Precisam permanecer três coisas. Paulo diz isso lá no versículo 13. Permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Fé e esperança são importantíssimos, mas sem amor de nada adianta. Que nós possamos pedir ao Senhor a cada dia que nosso amor aumente para a glória e para o louvor do nome dele. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.